começamos o programa Diálogo Espírita, hoje recebendo o Sérgio Ramos, que vai conversar conosco sobre transição planetária. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Ana Cláudia, tudo bem, telespectadores desse programa? Sérgio, antes de nós começarmos, eu quero te pedir para fazer uma prece. Vamos fazer, então. Por favor. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a paz no meu coração. Sol de amor no meu caminho, na minha vida. Enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pai amigo, Jesus, companheiro de todas as horas, que a presença tua possa alimentar os meus caminhos, os nossos caminhos, nessa jornada de desafios que enfrentamos na vida. Assim seja. Assim seja. Sérgio, fala-se muito por aí em 2012, né, em previsões. O mundo vai acabar? O mundo vai acabar, é a pergunta, né? Veja bem, vivemos num universo e numa casa, a nossa casa, a Terra, que está em processo de transformação. Então, tudo que existe tem começos e fins. A gente lembra, por exemplo, buscando os estudos da ciência, a construção que a ciência vem desenvolvendo, algumas das teorias mais importantes hoje falam que os dinossauros, né, eles foram extintos. Houve uma era dos dinossauros. Os dinossauros foram seres que controlaram o mundo durante milhões de anos. E eles foram extintos assim, de modo fulminante, né? Uma das teorias, justamente, é de que um asteroide de cerca de 9 quilômetros e de cerca de 2 trilhões de toneladas teria caído na Terra há cerca de 65 milhões de anos, no Golfo do México. E o impacto gerou uma explosão nuclear maior do que todas as bombas que a gente já produziu. E veja só, da costa leste americana até a Mongólia, por exemplo, em 45 minutos. 45 minutos. Nossa. Cerca de... quase todos os dinossauros foram extintos. Então a gente pode até dizer que o mundo acabou um dia para os dinossauros, mas continuou para outros seres. O fim dos dinossauros gerou a possibilidade do desenvolvimento dos mamíferos. Então a vida se extingue, a vida continua. Não é? Então a gente, por exemplo, a semana passada, a gente foi informado pela Agência Espacial Europeia que um bólide, né, um asteroide, vai passar pela Terra em 2013, em fevereiro de 2013, a cerca de 25 mil quilômetros. É um arrasante. Então há corpos estelares que estão sempre circulando. A Lua, às vezes, é escudo. Não é? A gente, quando vê aquelas manchas na Lua, crateres, são de bólidos espaciais que vinham na direção da Terra, a Lua protegeu. O cuidado ou o descuido que a gente tem com o mundo, não é, também é um fator, o aquecimento global, né, dificuldades que a gente vive. A própria Terra está em permanente revolução, né, as forças telúricas que geram movimentos de placas tectônicas, e aí tsunamis, terremotos, né, vulcões, mostram que tudo é passageiro, que tudo está de passagem. Então veja bem, a gente entende que a despeito de todo esse transformismo da natureza e da vida, né, com a própria ação do homem interferindo nisso, a gente sempre vai ter a perspectiva de que há muitas moradas na casa do Pai. Agora, e como é que o Espiritismo vê esse fim do mundo? Veja bem, o Espiritismo ele tem pelo menos 3 fontes de dados para analisar, né? Um deles é a ciência, que eu fiz até alguma menção há pouco tempo, né? Os elementos do próprio movimento dos mundos, né? Quer dizer, dados cosmológicos, os próprios movimentos da Terra, né? O próprio fenômeno de desenvolvimento da Terra, a ação humana. Então são elementos, um primeiro dado. Uma outra fonte de dados que a gente pode observar são as chamadas fontes proféticas, né, dos livros sagrados, não somente do povo judeu, e as sabedorias de povos da antiguidade.
Então, como fontes proféticas ou inspiradas, com seus elementos simbólicos ou não, a gente tem, só para ser específico, né, na nossa tradição judaico-cristã, o Antigo Testamento, que vai dos Salmos, passando por Jeremias, até Jesus, por exemplo, com o sermão profético, não é, o capítulo do Evangelho de Marcos e o próprio Apocalipse. Né? Além disso, as chamadas sabedorias antigas, a gente hoje fala muito nas chamadas profecias maia. Né? Então são fontes também de avaliar o final dos tempos ou o curso do mundo e das coisas. E a outra fonte espírita são as informações, as mensagens que médiuns espíritas ou não, né, vêm recebendo e vêm nos transmitindo, né, no curso dos anos. Né? Então, são elementos que nos ajudam a refletir sobre o ritmo e o rumo dos acontecimentos, né? Com as previsões mais atenuadas ou catastróficas do que vem por aí. Agora, a gente está diante do que se denomina uma transição planetária? Pronto, então hoje a gente tem usado, com alguma unanimidade no meio espírita, essa expressão transição planetária. Né? Transição que se refere a uma compreensão, na construção da compreensão espírita do mundo, a uma transição entre um mundo chamado de provas e expiações e um mundo de regeneração. Então, a transição, não é, mais ou menos perfaria esse circuito de acontecimentos. Né? Então, a gente, nesse transformismo de tudo, né, a gente também, além de transformações geológicas, naturais, de processos culturais, também com processo de movimento e desenvolvimento moral. Né? Então, isso tudo configura o que a gente tem chamado de transição planetária, né, que a gente está vivendo. Não é que não é a primeira, sempre tivemos transição, mas essa é mais aguda, mais acentuada, né? Uma espécie de mudança de paradigmas, de mudança de ar, de mudança de clima, né, do mundo. Né? Então essa é mais intensa, mais expressiva, porque é mudança de nível. Nossa dica de leitura de hoje é o livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A leitura ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Esse livro você pode encontrar na livraria da Federação Espírita Pernambucana. Sérgio, voltando ao nosso assunto. Olhando para a história passada e a presente, fazendo um balanço da atualidade e dos movimentos políticos e econômicos dessas heranças mundiais, o que você tem a dizer sobre isso? Veja bem, eu vou fazer uma retrospectiva de algumas aprendizagens que a gente vem fazendo. Né? Há alguns anos, a gente, com alguma experiência assim, na academia, então a gente ouvia teóricos, pensadores dizendo que existia um trem na história e que o Brasil tinha perdido esse trem. Isso é uma visão muito linear, muito absoluta. Há muitos trens na história, há muitas coisas acontecendo, há muitas idas e vindas. Então a gente, quando observa o curso dos acontecimentos, a gente percebe que muitas vezes as razões de otimismo não são muito claras, né? Porque a gente vê a humanidade construindo ainda intolerância, ainda violência, ainda numa lógica de exclusão. A gente vê que a história tem mais registros de guerra do que, infelizmente, de momentos de paz. Então, numa visão assim bem superficial, bem artificial e muito humana, né? Assim, muito ligada à história factual, a gente olhando assim para a história, às vezes tem a impressão de que não tem havido um avanço expressivo, de que o que a gente chama de perfectibilidade, o que a gente chama de transformismo progressivo, que seria para um melhor, parece que não está ocorrendo. Mas a gente tem um olhar de superfície e a gente tem um olhar pontual. Se a gente perceber, há avanços na história da humanidade. Além do que, há avanços espirituais que não estão no nosso horizonte, no nosso dimensionamento das coisas. Então, um exemplo que eu dei, por exemplo, de trem da história, né? O Brasil não pegou alguns trens, que naquela época, nos anos 90, para alguns seria para o sonho, para a alegria. No entanto, hoje a gente vê na Europa, aqueles que pegaram o trem
encontraram um pesadelo. A gente vive em pesadelo. E a gente perdeu alguma coisa, ganhou outra. A gente, nesse momento, não está num pesadelo como o mundo europeu. Então, a gente faz essas avaliações da história e, às vezes, tem uma tendência ao pessimismo. Mas o pessimismo não deve ser a nossa regra, né? A gente, às vezes, não tem razão de otimismo pelos fatos, mas a esperança nunca deve ser perdida de vista. Então, a nossa visão é de que a história é complexa, é uma construção humana, mas há sempre o possível. E na nossa compreensão, o possível vai caminhar sempre para o melhor. Então devemos manter uma atitude positiva. Uma atitude positiva, sem falsos otimismos, né? O otimismo, na verdade, é algo muito exterior. É uma exterioridade, né? A esperança é uma força maior, porque ela enfrenta justamente as derrotas, as perdas. E, geralmente, a transformação que se dá nos sofrimentos é de alguém que tem a esperança, que confia, que dá para a gente ir para frente sempre. E a gente está indo para frente sempre. Ô Sérgio, você acredita que nós vamos ter algum grande acontecimento mundial? Veja, a nossa compreensão é sempre de processo, né? A gente não tem o entendimento de datas, porque datas são sempre perigosas e muito capciosas, não é? Então, numa perspectiva espírita, a gente vive processo. Claro que tem momentos mais marcantes no processo. Em nível mundial, nós estamos passando numa transição. Transição é etapa, transição não é dia nem acontecimento, né? Existe uma matemática que faz previsões de passagem de satélite. Então há datas para as coisas, mas as datas são sempre resultado de um processo anterior, não é? E pedem sempre um desdobramento para processos posteriores. Então nós temos datas. Nós falamos através de uma leitura das profecias mais equivocada, por exemplo, de que dia 21 de dezembro de 2012 seria o fim do mundo. Na verdade, os maias não dizem isso. Os maias trabalham com um debate de calendário, fundamentado numa astronomia e numa matemática, através de ciclos cósmicos que não são os habituais do mundo ocidental. Mas são vários ciclos. Então, na verdade, 21 de dezembro de 2012 é somente o fim de um ciclo, tá certo? De um dos elementos de investigação maia. Mas esse próprio ciclo tem outros momentos. Mas o que isso exatamente, aonde é que o Espiritismo entra nesse caso? Veja, o Espiritismo, ele trazendo toda essa herança, né, que eu falo da própria investigação da ciência sobre os agentes exógenos que influenciam a Terra, sobre os próprios movimentos telúricos da Terra, sobre a própria influência do homem sobre a Terra, sobre as próprias palavras inspiradas dos profetas e dos médiuns sobre a Terra. O Espiritismo traz um cumulativo, né, que a gente, por exemplo, vai ver na Gênese, que fala de uma era nova. Então, a gente está num contexto de uma era nova, né, em função de uma série de variáveis, essa que eu citei anteriormente, né? Mas essa era nova, ela não é e não deve ser observada como data específica. Então, por exemplo, se fala em 2012, se fala em 2019, se fala no ciclo de 2050 a 2060. Quer dizer, o século XXI, ele está começando um novo milênio. Quer dizer, o milênio são 1000 anos de um processo, que tanto pode ser melhor ou pior, em função ainda e sempre da liberdade humana de escolher, não é, os seus caminhos e de fazer a sua história. Quem fica e quem parte deste mundo? Isso é da Terra. Certo. Veja bem, sempre tem gente chegando e sempre tem gente partindo. Então a gente fala que essa transição ela é um momento mais intenso, mais específico, né? Então, como a gente fala de um mundo de provas e expiações sendo superado por um novo ambiente, né, de mundo de regeneração, que não separa imediatamente, como algumas pessoas precipitadas imaginam, os bodes e as ovelhas, ou então não faz imediatamente com que o leão coma com o lobo, né, bebam mel com o lobo. Não sendo assim, nesse processo, a gente vê pelo menos 3 categorias de acontecimentos, né? Numa perspectiva espírita, a gente tem, nesse momento, espíritos que estão sendo recrutados para outras realidades planetárias. Eles estão fazendo uma migração. E em função de quê? Em função de que as suas necessidades de expiação não são mais compatíveis com as necessidades da Terra. Um outro tipo de espíritos
que estão tendo uma última oportunidade ou uma oportunidade, não é? E tem uma história de vínculos ou karmas coletivos conosco, com as pessoas que estão aqui. E, por exemplo, não são necessariamente bons espíritos, né? Tem espíritos que fizeram parte de um mundo antigos, bárbaros, por exemplo. Divaldo Franco, às vezes, ele fala disso. Muitos bárbaros, né, daquela época das terras arrasadas, do jogar sal na areia, né? Do envenenar fontes, muita gente está aí de volta trazendo seus valores, suas compreensões, e a gente percebe em determinadas práticas humanas. Então esses também estão aqui. E aqueles que, vamos dizer assim, herdarão a Terra, que não são os espíritos bons, são espíritos que estão se esforçando para se melhorar. Né? Então, no mundo de regeneração, a gente fala de predominância do bem sobre o mal. São esses que herdarão a Terra, são esses que ficarão a Terra. Não são perfeitos, são capazes de errar, são capazes de cair, mas já têm uma consciência moral suficientemente amadurecida para já começar a reconhecer os seus equívocos. Né? E esses que estão migrando, na verdade, vão para outros lugares, na verdade, podem entrar nas mitologias desses outros mundos, nas construções fabulosas desses outros mundos, como aqueles anjos decaídos que a gente herdou aqui, não é? Que a gente imagina que anjos decaídos teriam anteriormente vindo para a Terra para fazer o mal. Esses vão ser os anjos decaídos de outros mundos. Agora, Sérgio, e qual o papel do espiritismo nesse processo dessa transição planetária? Pronto, essa pergunta é muito relevante, né? Um primeiro papel do espiritismo é combater o alarmismo, combater o terrorismo, combater a exploração desse tipo de evento. Uma grande estudiosa do chamado mundo mesoamericano, que é um mundo que ajudou os mais a construir esses famosos calendários, né? Essa estudiosa, ela diz que até esse tipo de informação é explorada economicamente. Então tem gente que usa isso para alarmar, para inquietar, para gerar medo, para gerar terror. Uma das tarefas do espiritismo é combater isso. Uma outra tarefa espírita é continuar investindo na esperança, na justiça, na solidariedade. Quer dizer, a gente não vai e não pretende embarcar no niilismo, no materialismo, na descrença, no pessimismo. Não temos que ser otimistas no sentido de coisas exteriores, não é? Mas a gente tem esse compromisso com os direitos humanos, com o amor à terra e com a melhora de nós próprios, né? Claro. Com esse autodesenvolvimento que permite que, acendendo a luz interior, a gente possa ajudar os outros a acenderem as suas luzes exteriores para melhorar esse mundo. A gente sempre acredita, sempre vai acreditar que há fins, mas nenhum fim é definitivo. Supõe sempre um outro começo. Então a Terra vai mudando, né? Mas a gente vai confiando sempre que ela vai mudando com os planos divinos. Sérgio, eu quero pedir para você falar para o pessoal de casa, para a gente poder encerrar a nossa entrevista, uma mensagem. Muito bem. Né? A minha mensagem é um pouco pensando sobre o que fazer, né, nesse cenário. Então eu queria muito brevemente lembrar uma história rápida de Francisco de Assis. Certa feita chegaram para ele e disseram: Francisco, se você soubesse que amanhã iria morrer, o que é que você faria hoje? E ele dizia: eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo agora. É claro que nós não somos Francisco de Assis. A gente não tem a paz de consciência, a tranquilidade de existir no mundo como ele tem em função da sua própria história de vida. Mas o que ele diz é muito importante. A gente deve pensar em se melhorar sempre. E a gente não vai fazer isso de modo precipitado. Um horizonte de mundo, às vezes, se conclui. Tem o seu ciclo, tem o seu fechamento. Mas outros horizontes surgem. E a gente tem que sempre que apostar que estaremos lá. Somos espíritos imortais e para nós espíritas a morte e o fim não existe. Sérgio, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer receber você aqui. Eu agradeço, Ana, e aos seus telespectadores. Obrigado. E se você quiser entrar em contato conosco, envie um e-mail para programadialogoespírita@gmail.com. Até a próxima. Fica com Deus.